Flamengo recebe bela notícia pela contratação do atacante. Várias atualizações do Flamengo. Jogo de amanhã, Flamengo e Madureira, semifinal do Campeonato Carioca. Mas, rapaz, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tu então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, olha aí, rapaz! Pois é, o Flamengo finalizou o seu último treinamento no CT Ninho do Urubu com foco total na partida diante da equipe do Botafogo, que acontece do Botafogo, não, do Madureira, né? Que o Botafogo já foi, tchau, obrigado aí, né? O Flamengo eliminou o Botafogo do Campeonato Carioca e agora o Mengão está na semifinal e amanhã enfrenta a equipe do Madureira. O Flamengo já terminou os últimos preparativos e já tem um desfalque confirmado. Que isso, Pedrão? Mas nem já tem um desfalque confirmado. Ainda se recuperando da lesão muscular, o volante Jorginho ainda vai desfalcar o Flamengo contra o Madureira amanhã pelas semifinais do Campeonato Carioca e tem poucas chances de voltar contra o Lanús, quinta pela decisão da Recopa Sul-Americana, portanto deve ficar de fora da quinta-feira na partida contra o Lanús, e mesmo que ele tivesse bem, eu acho que o Flamengo não tinha que colocar ele para jogar, porque ele tem que se condicionar fisicamente, né? Porque sanou um problema ali muscular que já tem que ir para jogo, não, tá? O Jorginho precisa melhorar essa condição física porque realmente tá deixando muito a desejar nessa parte. Pelo menos eu reparei isso nas primeiras partidas dele com a camisa do Flamengo, beleza? Para a partida de amanhã, o público vai ser baixo, gente. Não tem jeito, a televisão faz tudo, ela luta pro público ser baixo, isso tá bem claro. Para mim, menos de 20 mil ingressos foram emitidos até o momento para o duelo entre Flamengo e Madureira desse domingo, às 8h30 da noite, no estádio do Maracanã. Bem tímido o número de vendas até aqui. E, cara, vai continuar um jogo domingo, às 8h30 da noite. A torcida do Flamengo não tem nenhuma culpa. Botar aí 20, 30 mil pessoas ainda vai ser um enorme feito da torcida do Flamengo, porque é um horário de bosta, que a televisão faz questão de colocar, tá? Porque, afinal de contas, as entidades esportivas do nosso país são reféns da televisão, lógico, a gente tem que cobrar elas também, evidentemente, mas são reféns do dinheiro da televisão, então é ela que manda na grade ali de programação, e não tem o que fazer, né, em relação a isso, pelo menos nesse sentido, beleza? E aí, minha galera, ó, já tem aqui o provável time do Flamengo, o volante, olha, não vou descartar 1000% da Recopa, mas praticamente tá fora da Recopa Sul-Americana. O Felipe Luiz pode mandar time com mudanças a campo na semifinal. Pra mim não tinha que ter mudança. Pra mim tinha que jogar todo mundo. Porque são 4 dias de descanso até o jogo da Recopa. Não, Pedro, mas tem que poupar pra Recopa. Aí sabe o que acontece? Poupa pra Recopa, não ganha. Aí vai falar o quê? Hã? Não vai deixar de ganhar ou ganhar porque poupou. Eu não entendo porque fala assim muito, não, porque não tem ritmo de jogo, porque é questão física, os caras não vão jogar, ué. Eu não consigo compreender essa situação, sabe? Hã? Felipe Luiz pode repetir a ideia do time misto que usou nas quartas de final contra o Botafogo. Pois é, usou time misto nas quartas de final contra o Botafogo, chegou lá contra o Lanús, cadê? É isso que eu tô falando, você tá entendendo? Ah, não, tá sem ritmo. Então bota pra jogar, ué. Se for isso, que eu acho que não é. Com a derrota no primeiro jogo da Recopa, a competição é prioridade em termos físicos, mas mesmo assim, como as últimas partidas não vêm agradando, o treinador pode aproveitar para dar chance a outros jogadores. Tinha que botar o Léo Ortiz para jogar amanhã. E na quinta você não vai jogar, Léo Ortiz. Só que o Felipe é teimoso, rapaz, não adianta. Ele tem certos jogadores ali que tem cadeira cativa e outros
que, meu irmão, no menor erro, eles já são sacados imediatamente da equipe. Provável time do Flamengo para levar a campo é o goleiro Andrew, Emerson Royal na lateral direita, zaga Danilo e Vitão. Por que não bota o Danilo para jogar? Por que não bota o Vitão para jogar contra o Lanús? Vai repetir o Léo Ortiz de novo? Mesmo ele estando nessa fase ruim? Eric Pulgar, ou então Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Plata. O Plata já vai estar disponível para o jogo da volta, porque estava suspenso o jogo da ida. Lino e Pedro, tá? Essa deve ser a provável escalação do Flamengo. Quem pode retornar o Wallace Yan, ele já fez uma parte da atividade com o grupo depois de sentir dores musculares, mas ainda não é certeza, ele está em um estágio mais avançado em relação ao Jorginho. Pelo visto, o Wallace Yan tá ficando e não deve realmente sair do Flamengo. Flamengo e Madureira fazem 2 partidas do Maracanã após acordo entre as diretorias. A primeira é neste domingo, às 8h30, horário de Brasília, enquanto a segunda é no dia 2 de março, às 21 horas. Aí é pior ainda. Aí o público vai ser pior ainda. Segunda, 9 horas da noite, né? Que a dona Rede Globo me resolve colocar um jogo desse, né? Pra cagar mesmo pro público que vai estar no estádio. E ó, eu quero saber, no jogo de amanhã, eu tenho uma dúvida muito grande, que eu quero saber se o Flamengo vai ser capaz de passar um jogo sem tomar gol, porque apenas um jogo na temporada o Flamengo não tomou gol, que foi contra o Vasco, tá? A defesa do Flamengo é a mais vazada entre todos os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro desse ano de 2026. Qualquer um. Remo, Mirassol, Palmeiras, São Paulo, Curitiba, você pode pegar qualquer um, Atlético Paranaense, nenhum tem a defesa mais vazada que o Flamengo. A pior defesa absurdamente é do Flamengo. Bem distante. Isso não é só questão física, gente. O Flamengo sofreu 17 gols em 12 jogos. Uma média de 1,4 gols sofrido por jogo. O único jogo que o Flamengo não sofreu gol foi na vitória por 1-0 sobre o Vasco. Que é café com leite, está numa situação difícil. Defesas mais vazadas da Série A em 26. Flamengo 17 gols tomados, Cruzeiro 15, até o Tite tá na frente do Flamengo. E o Grêmio, aliás, tá atrás, né? Porque é algo ruim de ficar na frente, né? Gol tomado. E o Grêmio, São Paulo, Santos, Curitiba, Atlético Mineiro e Botafogo tomaram 13. Olha que absurdo, né? Tomou gol do Corinthians, do Fluminense, tomou gol do Sampaio Corrêa, tomou gol do Lanús, tomou do Vitória, do Internacional, de um monte de time. O Flamengo tomou gol. Você vê aquele time jogando contra o PSG, rapaz, se fosse esse time aí, não tomava, era de 50-0 naquele jogo ali. O Flamengo pode atingir uma marca centenária nesse duelo diante da equipe madureira no Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo tem 99 vitórias na história do confronto, pode chegar à marca de 100 vitórias contra o tricolor suburbano, que venceu apenas 11 vezes o Flamengo na sua história. Mas olha, o Flamengo tá tão mal que eu não sei, viu? 131 jogos entre Flamengo e Madureira, 99 vitórias do Flamengo, 11 do Madureira, 21 empates. Gols pro Flamengo 412, gols pro Madureira 137. Né? Enfim. Quem apita a partida da derradeira partida, do derradeiro jogo da Recopa Sul-Americana é um árbitro uruguaio. Pois é, a Conmebol escalou o uruguaio Gustavo Terreira, tá? Para apitar o jogo de volta entre Flamengo e Lanús no Maracanã, tá? Flamengo e Lanús no Maracanã, é ele que vai apitar aí, o Gustavo Terreira. Enfim, não vou nem falar de arbitragem, tenho até vergonha de ficar lá falando de arbitragem, mediante esse momento terrível que o Flamengo está atravessando, né?
a Conmebol confirmou de maneira oficial que o sorteio da Copa Libertadores da América, da fase de grupos da Copa Libertadores da América, vai acontecer no dia 19 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, diretamente da sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Flamengo é cabeça de chave, pode enfrentar qualquer outro adversário que esteja no grupo 2, grupo 3, grupo 4, a não ser que seja do mesmo país que o Flamengo, que seja brasileiro, ou tem uma exceção caso esse brasileiro venha da pré-Libertadores, como é o caso do Botafogo, por exemplo, está disputando aí a fase de pré-Libertadores, perdeu para o Nacional Potosí jogando lá na altitude e agora vai ter o jogo da volta no Newton Santos. Acho até que o Botafogo vai passar, esse time do Real Potosí é bem fraco. Pode ser que o Botafogo caia no grupo do Flamengo, viu? Vamos ver aí o que vai rolar nesse dia do sorteio. Agora, pessoal, eu queria chamar atenção para vocês aqui sobre uma situação que é uma declaração do Filipe Luís no ano passado, tá? Na partida que ele vence o Botafogo na Supercopa do Brasil, ele conquista o título naquela oportunidade, ele falou o seguinte sobre o Pedro: e quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para aproveitar o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro, disse o Filipe Luís. E o que nós vemos hoje é que o Flamengo já não tem atacante em função da incompetência do departamento de futebol, né? Porque era para ter contratado um atacante para disputar a posição com o Pedro, para justamente, eventualmente, quando o Pedro não estivesse atravessando uma boa fase ou que não estivesse fazendo aquilo que o Filipe Luís pediu a ele, essa vaga fosse disputada. Mas não tem esse cara. O Alacian tá para ser vendido, bota casaco, tira casaco, vai vender, não vai vender, né? O Flamengo contratou o Paquetá por 42 milhões de euros, show de bola, o Paquetá vai dar, eu tenho fé que ele vai dar certo, mas agora tá sem dinheiro para contratar o atacante, né? E o Filipe Luís não bota o Pedro. Gente, se a gente for parar para pensar que no ataque do Flamengo tá jogando o Carrascal improvisado, é uma loucura, gente. Um time com tanto dinheiro, com tanta grana, para contratar um atacante, usar um meio-campista que está completamente improvisado ali na frente, é uma sandice você imaginar isso, sabe? Não é possível que as pessoas elas levam isso como comum. E a gente precisa se atentar a esses detalhes. Um time tão rico, tanta grana, mais de 2 bilhões, não sei o quê, o atacante, que é uma posição fundamental, está sendo improvisado por um meio-campista. Foi feita uma gambiarra ali no time do Flamengo, sabe? Ah, no interruptor aqui de casa, rapaz, teve que fazer uma gambiarra ali, porque ele não tá mais... Aí tem uma gambiarrinha ali que eu faço, eu botei um pregador ali, eu ajustei, MacGyver, e agora ele tá funcionando. Você tem que ser gambiarreiro, que eu sei, você faz gambiarra. A gambiarra provisória fixa, né, que às vezes fica fixa. Ou então até mesmo, sei lá, você não tá com dinheiro na hora pra resolver, ó, vamos deixar aqui de manhã, quando eu tiver dinheiro eu vou lá. O Flamengo tem... Ou tinha e gastou tudo no Paquetá, e agora tá uma gambiarra no ataque. É o ataque de gambiarra. Vou alcunhar. Ataque gambiarra. E a defesa não é gambiarra, tá dando tudo errado também, né? Enfim, tomara que melhore. E aí, tem uma notícia boa para o Flamengo nesse sentido, que é o seguinte: a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ampliou a janela dos campeonatos estaduais. O prazo de inscrição de jogadores passa de 3 para 27, passa de 3
para 27 de março. Mudança foi comunicada aos clubes por ofício e não constava no calendário divulgado em outubro. Mas isso vai valer para inscrição de atletas no campeonato estadual, tá? Mas a CBF já considera também a possibilidade de estender um pouco mais isso em função da Copa do Mundo que a gente vai ter aí no meio do ano, e aí você tem que fazer tudo às pressas, mas é uma boa notícia para o Flamengo, mas de certa forma o Flamengo teve tempo hábil para contratar um atacante. Não adianta o José Boto vir com a história da carochinha de que, não, veja, agora nós temos que contratar jogadores na casa dos 40 milhões de euros, porque esse é o nível do Flamengo. Não caiam nessa narrativa, gente. O Botafogo tá cheio de jogador de 10, de 20 milhões de euros, que tá todo mundo arrancando de lá, porque o Botafogo é caloteiro, não paga ninguém, e que são bons jogadores. E que, não obstante a situação ruim que eles estão vivendo, fizeram uma partida competitiva contra o Flamengo. Por que que o vizinho consegue contratar e eu, que tenho mais dinheiro que o vizinho, pago em dia, não sou caloteiro, não consigo? Ou melhor, dou desculpas de que as contratações agora têm que ser nesse nível, porque fora isso não serve para o Flamengo. Tem contradição aí, né? E aí, chega a informação, meus amigos, diretamente da Argentina, tá aqui o jornalista Rodrigo Augustin, acho que é assim que se fala, Agostinho igual Agostinho Rossi, Agostinho Grande Família. O rubro-negro procurou o Tigre da Argentina para saber como está a situação do atacante Davi, que tem contrato até dezembro de 2030. Para BAP, presidente do Flamengo, a ideia é ir atrás de jogadores com até 26 anos que mantenham a intensidade lá em cima, pessoal, tá? E aí, assim, eu gosto muito do BAP, tá? Entretanto, essa idade de 26 anos, com o Lucas Paquetá, ela já não continuou, né? Não prosseguiu, né? Afinal de contas. Porque o Paquetá tem 28. Se não me falha a memória. Ah, Pedrão, mas veja bem, aí se trata de uma exceção? Não, né? Não. Aí nós temos aqui o Davi Romero, que saiu do Tajeres e foi para a equipe do Tigres, tá? Com movimentações registradas no início de 25 e 26, ele é considerado um reforço importante para a equipe. O jogador tem 22 anos de idade, é tratado como um dos destaques, tá? Lá no futebol argentino. Ah, mas tá no Tigre, Pedrão. Esse que é o problema. Aí você endossa o que o Boto, ele... Não sei se o cara é bom, se o cara é ruim, isso é papel de quem tá lá contratado e quem tá ganhando um salário bem gordo para isso. Agora, se vai conseguir contratar, o Flamengo estuda contratação do fenômeno do futebol argentino. Ele que vem se destacando nas últimas partidas. E aí, meus amigos, os números na temporada são assustadores. Em 2026, o atacante fez 6 gols, marcou 5... fez 6 jogos, marcou 5 gols e deu 2 assistências. 2 desses tentos foram nada mais, nada menos contra o River Plate em pleno Monumental de Nunes no último dia 7, em goleada por 4-1. Tá? Não sei se o cara é bom, não sei se o cara é ruim. Só sei que o Flamengo precisa de um atacante. Jogou na base do futebol argentino. Só sei que o Flamengo precisa de um atacante. Você que tá aí naquela moral, sempre se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.